estiverem passando por alguma tribulação, por o deserto, Pai, que o Senhor esteja, Pai, retirando, removendo todas as impurezas, Jesus, para que essas famílias possam serem fortalecidas por Ti, Pai. Porque sabemos que quando passamos pelo deserto, é para o Senhor nos tratar, para retirar as impurezas, para remover aquilo que precisa ser removido, para que famílias sejam reestruturadas, Pai, restauradas, para que a Tua glória, Jesus, seja honrado, o Senhor seja honrado, não só neste lugar, mas na cidade de Serrinha. Eu declaro que a cidade de Serrinha é do Senhor Jesus. E eu declaro que famílias aqui serão edificadas, que famílias serão tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que serem convertidos através do Teu Espírito Santo, Pai. E que muitas vidas, através de histórias de vidas aqui, também alcançarão outras vidas aí. Onde eles estiverem, as famílias aqui representadas, onde eles estiverem, que eles possam fazer a diferença, Pai. Para que o Teu louvor, a Tua glória, seja edificadas não só nesse lugar, para que possamos ser referência nessa geração. Que o Senhor esteja também abençoando a técnica, Pai, para que nada impeça, que tudo impedimento, Jesus, que o espírito maligno tiver tentando sobre o som, ou sobre qualquer coisa que seja destruído, removido, em nome de Jesus, para que haja a contemplação da Tua presença, Pai, para que haja sabedoria, para que haja graça, para que haja poder, para que haja autoridade, Pai, vinda do Senhor. É isso que eu lhe peço e desejar lhe agradeço. Amém. Querido Pai, continuando, ó Deus, na Tua presença, em oração, como nação santa, como raça eleita, como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por esses 45 anos da igreja, Pai. Celebrar o Senhor com júbilo, nos apresentar o Senhor com cântico, Senhor, e nos apresentar, Te servir, ó Deus, com alegria, Pai. Nós queremos Te glorificar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por cada etapa, ó Deus, que nós passamos durante 45 anos, meu Pai. E rogo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos preparando, ó Deus, para que nós possamos continuar marchando, ó Deus, para deixar, ó Deus, o legado aqui nessa cidade, Pai, nessa igreja. Senhor, meu Deus, amado Pai, a Tua igreja, Pai, está planejando, ó Pai. E o Senhor, ó Deus, é que define, que decide todas as coisas, Pai. Mas rogamos ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja despertando, ó Deus, todas as pessoas que são necessárias, meu Pai, para que possa estar se comprometendo, ó Deus, com toda a elaboração, ó Deus, e execução, meu Pai, dessa grande festa, dessa celebração que é para Ti, Pai, de agradecimento a Ti e a Tua igreja cumprindo também com o Teu ID, Senhor, anunciando, ó Pai, a Tua palavra, meu Pai. Ser com cada equipe que será necessário, meu Pai, que todas as coisas possam, ó Deus, sair dentro daquilo, ó Deus, que nós estamos planejando, ó Deus, com a direção do Teu Espírito, Pai. E nós queremos glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, ó Deus, nos fortalece, ó Deus, e nos dá, Senhor, a Tua direção. Essa é a nossa oração que nós Te fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ricardo. Não sei quantos chegaram a ouvir o testemunho do pastor Ricardo no YouTube. Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. Pastor, o senhor não está muito popular aqui em Serrinha, viu? Amém. Ainda. Eu encontrei o pastor Ricardo, não é coincidência no mundo espiritual, né? A gente fala de Jesuicidência, porque a chance de... São tantos testemunhos, tantos, né, vídeos, cada um melhor do que o outro, e alguns tão ruins também que a gente nem vale a pena citar. Mas, na hora que eu terminei de ouvir, primeiro que eu fui muito impactado pelo que eu estava vendo, e é como se o Espírito dissesse assim, leve ele para entregar minha mensagem também. E de manhã ele já cumpriu aqui
metade do propósito dele. Aquela vida, você imaginou que na eternidade, aquele homem, aquele garoto que estava aqui, foi porque Deus usou a sua mensagem para tocar no coração dele, que nenhum outro provavelmente faria. E uma vida vale mais que o mundo todo, né? Então, o pastor está aqui conosco, ele é de Mogi Mirim, em São Paulo. Ele fez uma imprudência para vir, mas deu um trabalho a um anjo do Senhor, porque ele botou 230 numa moto Kawasaki para não perder o avião. Mas na volta, tu vê, a volta a 80, a 80, 60, né? 100. Oremos. Senhor Deus, aqui está o teu filho, Senhor. Te peço que o Senhor possa usar a sua vida, a sua fala, para a edificação do corpo de Cristo. Nós queremos ouvir o que o Senhor fez, porque foi o Senhor. Foi o Senhor quem o protegeu e guardou em todos esse tempo e nesta caminhada, Senhor. Então, mais uma vez eu te peço, pela tua graça e misericórdia sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Ele vai se apresentar e falar o restante aí, né? Obrigado, pastor. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, estou muito feliz de estar aqui. E com o estômago muito cheio, que desde que eu cheguei não parei de comer, porque os irmãos dão comida com força para nós. Eu quero agradecer ao anjo da igreja, a pastora, o casal de médicos, doutores amigos, Pedro, todos que aqui eu conheci. É uma honra para mim estar aqui. E eu louvo a Deus pela vida de vocês na minha vida. Tem sido um presente e hoje um dia muito especial. Eu vou pregar, mas vamos fazer uma introdução, porque talvez você não saiba a tua história. Abra no livro de Salmos 139, versículo 13 em diante. Livro de Salmos 139, versículo 13 em diante. E eu dando trabalho para você, porque eu fico mexendo, né, meu filho? É que você tem sorte, porque eu gosto de pregar lá no meio das ovelhas. Aí você vai ter que correr com a câmera até ele vir. 139, versículo. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos quando em oculto fui feito, entretecido como que nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Até aqui. Meus amados, você acha que é fácil engravidar porque você vê mulher grávida direto, todo dia. Mas eu aprendi algo na faculdade, na Unicamp, quando eu fiz biologia, que não é tão simples assim. A cada 30 dias do mês, tem apenas 3 dias de 30 dias que a mulher está pronta para engravidar. Desses 30 dias, apenas o dia do meio é o dia que ela está mais fértil para engravidar. E desse dia do meio, 8 horas desse único dia é que o óvulo está na posição correta, na tubo uterina, antiga trompa de falópio, para receber o espermatozoide. Um homem deposita dentro de uma mulher 500 milhões de espermatozoides e na primeira hora, 150 milhões morrem por causa do pH da vagina. 350 milhões continuam nadando, eles não sabem para onde ir. Eles não sabem para onde ir. 350 milhões morrem, 150 milhões sobrevivem, e dos que sobreviveram estava eu e você. Aí eles ficam nadando sem saber onde ir. O óvulo libera uma proteína para atrair o espermatozoide a ele. O nome disso é quimiotaxia.
Os espermatozoides vão nadando em direção ao óvulo e cada centímetro que o espermatozoide nada equivale ao esforço físico de um homem correndo 10 quilômetros em linha reta. Milhões morrem, poucos milhares sobrevivem. Dos que sobreviveram, estava eu e você. Quando poucos milhares chegam no óvulo, o espermatozoide tem na cabeça uma bolsa com enzima digestiva chamada acrossomo. E eles batem a cabeça na parede do óvulo, bate a cabeça que ele quer abrir um buraquinho para entrar. Um passa e morre, porque são duas membranas. Tem corrente elétrica percorrendo entre as duas pela bomba de sódio e potássio. O primeiro que entrar morre eletrocutado, vai morrer outro e outro, até que abre um buraquinho naquela segunda parede para quem entrar. Eu e você. Aí, quando a gente entra no óvulo, o óvulo deixa de ser óvulo. O óvulo vira uma célula ovo ou zigoto. Aí começa a se dividir. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 1 bilhão de vezes. Sem errar nenhuma vez. E não só se divide, se diferencia, vira hepatócito, fígado, célula caliciforme, intestino, neurônio, cérebro. Você não está só se dividindo, você está sendo formado. E quando você nasce, no meio de uma multidão de 8 bilhões de pessoas no mundo, não tem no mundo ninguém igual a você. Você é único, singular e especial. Mas pastor, e gêmeos? São idênticos geneticamente, mas a impressão digital é invertida, a íris do olho é invertida e o comportamento dos irmãos também diferem. Você era 1 em 500 milhões. Você se dividiu 1 bilhão de vezes. Não errou nenhuma. E no meio de uma multidão de 8 bilhões de pessoas, você é único, singular, especial. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Meus órgãos e meu embrião não foram escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra. O Senhor viu meu embrião e todos os dias foram escritos pela sua própria mão na minha vida. Coloca a mão no seu peito e diga assim, no coração, mas diga para o inferno todo ouvir, mas diga com força, eu sou plano de Deus e plano de Deus não nasceu para dar errado. Aleluia, glória a Deus! E o testemunho é a prova disso. Porque pensa no sujeito que o diabo tentou derrotar. E pela graça de Deus, não conseguiu. Meu nome é Ricardo Braga. O testemunho antigo que está na internet, eu tinha 46 anos, hoje 59. Esse ano eu faço 60, tem vaga no shopping. Então, fazer o quê? É verdade, tem que ter a verdade. Então, eu sou pastor, eu sou escritor, eu sou professor e eu também sou empresário do ramo de loteamentos. Mas nem sempre foi assim. Eu nasci numa família espírita, em São Paulo, no bairro da Lapa. Aliás, eu nasci na maternidade Matarazzo, mas moramos em Santana, na Lapa, São Paulo. E a minha mãe, desde pequena, tinha um centro espírita que funcionava dentro da minha casa. Centro de Umbanda. Ela incorporava lá Cabocla Jurema, vários orixás, Oxóssi, Ogum, etc. E eu cresci nesse ambiente. Eu realmente acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Tudo que aprendi de Deus foi através do Livro dos Espíritos, que é o Evangelho segundo a doutrina espírita. Lá eu dizia no livro, que todos os caminhos levam a Deus. Eu não sabia que só tem um caminho que leva a Deus, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu buscava Deus, eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. No Espiritismo, a gente aprende sobre karma, né? Lei de causa e efeito, mas na Bíblia fala de misericórdia. No Espiritismo, fala de reencarnações, a Bíblia fala de ressurreição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu acreditava que Deus estava lá, estudei racionalismo cristão, eubiose, li o Bhagavad Gita, que é o 9º livro dos Vedas, a Bíblia dos Krishna, busquei Buda, eu procurava Deus em todos os caminhos, sem saber que só tem um caminho que leva a Deus, a saber, Jesus o Cristo. Porque Buda se disse o iluminado, Maomé o profeta, mas só um foi Deus em carne e osso, a saber, Jesus. Só um foi para a cruz e pela cruz nos resgatou. Então eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus.
causou-me espanto ao longo dos anos. Tudo que meu pai tentava fazer, falia. Ele abriu 5 empresas, todas faliram. Quando eu tinha 13 para 14 anos, algumas coisas ficavam martelando na minha cabeça. Porque lá no centro espírita, a gente fazia tudo que a doutrina espírita mandava, mas a minha casa não prosperava e minha família não tinha harmonia. Dentro do centro, meu pai, minha mãe, meu amor, meu bem, mas dentro de casa nem se olhavam na cara. E eu ficava pensando, por que não funciona? Meu pai abriu uma empresa chamada Daigon, de mineração, investiu tudo que tinha lá e a empresa faliu. Um dos sócios do meu pai perdeu a esposa e os filhos, porque quando ficou pobre ela os abandonou eles, e ele planejou matar meu pai. Foi até meu pai e disse, Anastácio, ou você paga o dinheiro que eu investi nessa empresa, ou eu vou acabar com a sua vida. Meu pai creu nessa ameaça. E falido, com mulher e 3 filhos, éramos eu, meu pai, minha mãe, meu irmão Marcelo e minha irmã Andréa. Falidos, meu pai falou, vamos para Fortaleza, Ceará. Por que Fortaleza? Minha mãe é gaúcha, meu pai é cearense, nós somos paulistanos. Descendente de parte de mãe, alemão e italiano, descendente de pai, português e espanhol, quer dizer, vira-lata legítimo. Esse vira-lata que vos fala, junto com pai e mãe, pegamos o avião e fomos para Fortaleza, porque a minha avó, Maria de Lourdes, maravilhosa, ela teve 11 filhos. E meu pai imaginou, eu vou chegar falido, tenho 10 irmãos, eles vão me ajudar. Não foi assim que aconteceu. Quando íamos de férias, quando tínhamos algum dinheiro, a família recebia contente, alegre. Agora chegava um homem falido com filhos e esposa, e a família recebeu. Não é que vocês vieram mesmo? Eu tinha 14 anos, percebi a diferença. Naqueles dias foram muito difíceis. Minha avó, um amor de pessoa, nos acolheu. Mas a vida do meu pai e de minha mãe morando de favor ali foi muito difícil. Um dia o tio Renan falou para minha mãe que queria que ela fosse embora de lá, porque ele só tinha obrigação com o irmão, que é meu pai. E aí minha mãe resolveu se separar do meu pai. Juntou eu, meu irmão e minha irmã na cama e disse, eu estou indo embora para São Paulo, eu vou arrumar um emprego, eu vou ganhar dinheiro e trazer vocês para morar comigo. Aguenta firme, aguenta um pouco, que tudo vai dar certo. Assim ela disse, assim ela o fez. No dia seguinte ela pegou a mala, foi embora para São Paulo e ficamos com meu pai, que era um homem difícil, mas a partir daquele tempo se tornou insuportável. Meus amados, eu acordava com meu pai várias vezes dizendo, você não vale nada, você não vale nada, você tem o sangue da sua mãe, aquela desgraçada, então não sei para que eu tenho filho, para que serve família. Ele dizia, você nunca vai prosperar, você nunca vai conseguir nada na sua vida. E quando você tem 14 anos e escuta isso de um pai, nasce no coração da gente uma raiva. A raiva foi aumentando, ela se transformou em mágoa, a mágoa se transformou em ódio, o ódio em ressentimento. Em pouco tempo, eu odiava meu pai de todo o meu coração. Passaram-se os anos, minha mãe não retornou para me pegar, nem a mim, nem meus irmãos, porque ainda estava fazendo a vida em São Paulo. 14, 15, 16, 17 anos, 4 anos se passaram. E eu não aguentava mais. Sentindo-me abandonado por mãe, o que não era verdade, ela foi expulsa dali, né? E eu, sentindo muito ódio do meu pai, eu pensei em me matar. Eu vou cometer suicídio. E tomei a decisão de me matar. Fui para o fundo de quintal da casa da minha avó, que tinha umas samambaias, peguei veneno de matar insetos e tentei beber, mas o veneno continha amônia. E quando caiu na minha boca, queimou a mucosa. Eu tive que cuspir, não deu para engolir. Lavei a boca, fui para o quarto, com a luz escura, apagada, e fiquei imaginando, eu preciso encontrar uma forma de morrer, porque a decisão estava tomada, eu só tinha medo de sentir dor. E como era final de tarde, início de noite, a luz atravessava a janela, né, do quarto e bateu no mapa. Havia um mapa rodoviário da revista Quatro Rodas na parede do quarto. E um pensamento fixo na minha cabeça, como uma voz, soava assim, se mata. Tudo vai passar. Se você morrer, você não vai sofrer mais. E esse pensamento recorrente, mandando eu cometer o suicídio para ter paz. Olhei para o mapa,
saltou-me aos olhos uma linha vermelha. Fui até ela para ver o que era aquela linha vermelha, estava dizendo assim, BR-116. Começa no Ceará, atravessa o país inteiro, a São Paulo, Rio Grande do Sul. Quando eu vi que aquela estrada saía de São Paulo, do Ceará e passar por São Paulo, veio um pensamento na minha cabeça, talvez a tua mãe não tenha te abandonado. Talvez ela esteja passando por um problema e ela não quer te contar para não pesar mais a sua situação. Então, eu abandonei o desejo de morrer e substituí pelo desejo de fugir de casa, vim para São Paulo, ajudar minha mãe a ganhar dinheiro e juntar a família. E aos 17 anos, com uma mochila de roupa nas costas, sem nenhum real no bolso, eu vim do Ceará para São Paulo a pé, em busca de amor de mãe. Eu andei 3.500 quilômetros, atravessei 5 estados andando. Domingo depois do Fantástico, com uma mochila de roupas nas costas. Um passe de ônibus que me deixou na Avenida 3 de Maio, início da BR-116, debaixo de uma placa verde com letras brancas que anunciava São Paulo, 3.500 quilômetros. Eu dei o primeiro passo. Caminhei a noite toda. A madrugada até 3 horas da manhã, tive sono. E aí eu precisei dormir. Coloquei a mochila no acostamento. Deitei a cabeça na mochila como travesseiro. E era a primeira vez que o menino de classe média ia dormir nas ruas. O dia amanheceu, 5 da manhã, o sol já estava pino. E aí eu dormi 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Caminhei o dia todo sem comer nada. Bebendo água na torneira de postos de gasolina. E chegou a segunda noite. E eu estava muito, muito cansado. Era uma noite, um dia e uma noite caminhando. E pela primeira vez na vida eu comecei a sentir fome, porque estava em jejum. Olhei um posto de gasolina e havia um cajueiro. Coloquei a mochila no tronco e ela me serviu novamente de travesseiro. E ali, debaixo do cajueiro, ao lado de uma lanchonete, adormeci. Meus amados, quando amanheceu a manhã seguinte, pela primeira vez na minha vida, eu tive fome. O que você tem não é fome. O que você tem é apetite. Eu dou vontade de comer uma coisa, esse apetite, fome é diferente. Quando a gente sente fome, a gente abre os olhos, tenta levantar, mas a musculatura não responde. Eu fiquei de 4, de joelho, me apoiei no cajueiro, fiquei de pé, muito tonto e com fraqueza nas pernas. Sudorese nas têmporas, tremores nas mãos, ânsia de vômito. Quando eu vomitava, saía suco gástrico e bili. De repente, eu fui acometido por um torpor, como se tudo aquilo fosse um sonho. Quando aquele torpor passou, eu fui acometido de um desespero de fome. E dói. E tira da gente todo medo, tira da gente todo nojo, tira da gente toda vergonha, tira da gente todo pudor. A gente é capaz de comer qualquer coisa e é capaz de fazer qualquer coisa por comida. Saí daquele local, subi 3 degraus do posto. Havia ali muitos caminhoneiros tomando café da manhã e aquele cheiro de pão com manteiga na chapa e café me avolumou o desespero. Apoiei-me no balcão para não cair. O homem veio em minha direção e disse, pois não? Eu disse, moço, eu estou com muita fome, estou para desmaiar na sua frente. Será que o senhor não me dá um café com leite com muito açúcar e um pão com manteiga? Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso lavar pratos, copos, limpar o posto. E ao invés de me ajudar, ele gritou comigo dizendo, essa hora já tem gente pedindo? É da hora que eu acordo, da hora que eu deito, tem gente pedindo. Agora eu estou trabalhando, estou atendendo clientes, volta outra hora. Só que quem tem fome não tem outra hora para voltar. Saí dali apoiando na parede, encontrei a lateral do posto, do restaurante. Havia uma calçada estreita e um latão enorme de óleo diesel que usado para lixo ali. O cozinheiro saiu lá de trás e despejou vários pratos de comida ali, provavelmente restos da janta anterior. Quando ele se afastou, eu fui até aquele barril, fiz uma cuia com a minha camiseta e, disputando comida azeda com formigas e baratas, eu juntei tudo que eu podia ali e comi. Dei uns 6 passos daquele lugar, tive muito sono, uma sensação de saciedade, tombei do lado e dormi. Dormi por 6 horas consecutivas. Meus amados, quando eu acordei, algo aconteceu comigo, sem que eu fizesse força, de forma espontânea. Eu comecei a me lembrar dos momentos em que eu tive alimento e reclamei.
Me lembrei de uma vez que eu cortei um mamão para papai e disse: mãe, eu não vou comer esse mamão, está machucado, você só compra fruta que não presta. Me lembrei uma vez que eu me queixei com a minha mãe: mãe, esse arroz não é de ontem, não dá para fazer um arroz fresco? E à medida que eu lembrava dessas coisas, eu chorava. Mas não chorava porque eu havia comido lixo. Eu chorei porque eu me vi. E a pessoa que eu vi me envergonhou. Eu não sabia até aquele dia que eu era um menino egoísta, que eu era orgulhoso e ingrato. Eu não sabia disso. Quando eu trabalhava com o pastor Paulo Freire, filho de Zé Wellington, em Brasília, deputado federal, uma vez num restaurante muito chique, havia um empresário. Eu peguei a comida e orei pelo alimento. O empresário disse: por que você está orando? Porque eu estou orando agradecendo a Deus a comida. Ele disse: capaz que é isso, você estudou, você trabalhou, você pagou. Deus não tem nada a ver com isso. Mas eu aprendi algo na Unicamp também diferente. A grama que você pisa, uma folha de uma árvore, faz algo tremendo. Vocês vão me ajudar a explicar. Uma planta puxa do chão água. Água é H2? H2? A folha verde da planta puxa da atmosfera gás carbônico. Gás carbônico é CO? CO? Toda vez que o dia amanhece, sem que você pague por isso, a luz do sol bate nessa folhinha e ela quebra a molécula de água ao meio. O nome disso é fotólise da água. Lise é quebra, fóton é luz. Quebra da água pela luz. O oxigênio vai para a atmosfera. O hidrogênio que sobra, ele entra no meio do gás carbônico, fazendo C6H12O6, glicose. O nome disso é fotossíntese. Sem que você pague nada. Deus põe o sol no firmamento, para que quando ele bater na folha, te providencie o café da manhã, almoço e janta. E isso é de graça. Na natureza nada se cria, nada se transforma, nada se perde, tudo se. É a energia química, energia solar luminosa, transformada em energia química para você poder viver. Deus pôs o sol no firmamento para produzir alimento. Se tem alguém que passa fome, a culpa é nossa. Quem passa fome não passa fome à toa, passa fome por abandono. E quem os abandona somos nós. Saí daquele lugar e caminhei muitos dias, muitos quilômetros. Foram meses sem banho, sem escovar os dentes e me alimentando em lata de lixo. Até, meus amados, tem várias coisas que eu poderia contar, mas vou me prender a 3 coisas só porque o tempo urge. E essa me emociona porque eu estive aqui nesse mesmo lugar. Eu saí de lá e vim caminhando até chegar na Bahia. E vindo para cá de Salvador para Serrinha, eu passei exatamente na estrada onde eu caminhei quando eu tinha 17 anos. A BR-111 e a 116. Pegava pequenas caronas, o caminhoneiro entrou na 111, depois voltou na 116. E eu passei pelas duas aqui. Olhei para essa vegetação de Serrinha e me lembrei que eu me arranhei muito nesse cerrado. Porque adentrei neles numa situação que eu vou contar agora. Eu estou pisando numa terra que, nesse período da minha vida, me salvou a vida. Nesse trecho de estrada, no norte da Bahia. Muito calor. O vapor subia do chão, do asfalto, deformava a paisagem do horizonte. Eu tinha um tênis no pé, na época só tinha aqui chute, conga, topper. Eu tinha um topper. E ele estava derretendo a sola. Naquele trecho de estrada. Não havia posto de gasolina, eu estou falando da década de 80. E aquele trecho, além da fome, a desidratação tomou conta de mim. Eu já não conseguia mais levantar os pés. Eu apenas arrastava-os. E ali, eu desci uma ladeira, subi uma colina, imaginando que do alto da colina eu ia avistar um posto de gasolina para meter a boca numa torneira e beber toda a água que eu pudesse, porque eu não tinha saliva, a minha língua grudava no céu da boca e meus lábios rachados. E quando eu chegava no alto dessa colina na Bahia, eu olhava, era só asfalto preto, sem curva, sem fim. Descendo a colina, ouvi uma música. Eu pensei, se tem música, tem gente. E ali, na estrada, ouvindo aquela música, era um forró. E ali tinha uma bicada no meio do mato, dessa caatinga aí, do sertão. Eu entrei naquela bicada do meio do mato, caminhei em direção à música, e lá na frente encontrei uma chácara linda,
Na época tinha carros do ano, tipo Del Rey, Corcel 2. Vocês nem sabem o que é isso hoje mais. Mas era carrão na época. E a chácara estava tendo uma festa e tinha churrasco e aquele cheiro de carne assada me avolumou o desespero de fome. Fui lá, toquei campainha, bati palma. Apareceu uma senhora de maiô com uma canga na cintura. Ela tinha bebida numa mão e churrasco na outra. Eu disse a ela, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome, eu estou para desmaiar na sua porta, será que só não tem algo para eu comer, algo para eu beber? Ela disse, olha, eu estou dando uma festa, agora eu não posso te atender, volta outra hora. Eu insisti, bati palma novamente, porque lembrei da estrada de onde eu vim, e falei, se eu voltar para lá, eu vou morrer. Aí ela olhou, viu que era eu, soltou 2 cachorros que vieram latindo ao portão. Meus amados, eu fiquei tão desorientado e sabedor de que eu morreria na estrada. Optei por olhar para o lado e havia a continuação daquela picada no meio do sertão. Eu comecei caminhando por lá a esmo. Morreria talvez ali debaixo de um pé de jucá. Mas lá na frente eu encontrei uma casa de pau a pique. Era uma casa de pau trançado, com barro salpicado. Não havia telha no telhado. Era feito de uma palmeira, carnaúba, uma palha. Havia um cajueiro com um balanço de pneu. 4 crianças seminuas brincavam ali. Quando me viram, correram. Eu parei de frente a uma porta que era menor que eu. A parte de cima aberta, a parte de baixo fechada. E a maçaneta da porta era uma madeira que girava num prego. Eu bati palma naquela casa. Me apareceu uma baianinha bem pequenininha, menos de 1,5 metro. Eu reparei que ela não tinha calçado nos pés. O vestido dela era tão velho que eu mal enxergava as estampas e havia uma alça amarrada com um nó. Ela tinha um pano puído amarrado no cabelo e bem assustada olhando para mim, um baita homem numa porta pequena. Aí eu disse a ela, moça, eu tenho muita sede, muita fome. Será que a senhora não tem algo para eu comer, algo para eu beber? Ela olhou para mim e eu percebi o rosto dela. Tinha muitas rugas, não como as minhas, mas o rosto dela é como se fora um papel amassado. E ela me despeçou um olhar, que se eu tivesse que traduzir um sentimento, quando eu olhei para o olho dela, eu diria, ela me olhou com ternura. E ela sorriu. E a boca dela tinha pouquíssimos dentes, e até hoje eu nunca vi um sorriso mais bonito. Aquela baianinha estendeu uma mão bem pequenininha e disse, entra, meu filho. Pode ser bobagem para você, mas ser chamado de filho, na situação em que eu estava, fez toda a diferença. Abri a porta daquela casa baiana, e eu não tinha piso. A sala era só terra pisada. Não tinha nada, nenhum móvel, nenhum tamborete para sentar, só redes enroladas, penduradas na parede. Passei pelo quarto, cuja porta era uma cortina que corria num barbante. E fui até a cozinha, onde tinha uma mesa de madeira com 2 bancos de igreja, mas sem encosto. Essa baianinha mandou eu sentar. Ela tirou um pano de um potão de barro e me deu uma caneca de alumínio amassada, mas limpíssima, e disse, beba, meu filho. Eu meti a mão naquela caneca no potão de barro e saiu uma água salobre e barrenta. A água era bege, tinha gostinho de sal. E eu bebi aquela água. A sede era muito grande. Ela foi na única prateleira que tinha naquela cozinha. Havia 4 cabaças, ela sacudiu 3, não fez barulho, a última fez... Tch, tch, tch. Ela pegou a cabaça com as 2 mãos, olhou para o céu e disse, graças a Deus ainda tem farinha. Eu não entendi o motivo daquela alegria. Ela pegou um prato de aço esmaltado e gasto, era um prato de aço branco e o fundo era preto. Me deu uma colher de sopa de alumínio na mão, colocou a farinha lá dentro, misturou com água, amoleceu, sentou ao meu lado. Eu enchi a colher de sopa de farinha e água, e na hora que eu fui colocar na boca, eu olhei para a janela, 4 crianças seminuas olhavam para mim. Comecei a tremer e chorar.
E ela disse, filho, você não tem fome? Por que você não come? Eu disse, como é que eu vou comer? A única coisa que a senhora tem para dar para essas crianças? Ela sorriu e disse para mim, pode comer, meu filho. Na minha casa, filho de Deus não vai passar fome, porque amanhã Jesus dá mais. Até aquele dia eu tinha ouvido falar de fé. Eu nunca tinha visto fé. Existe uma diferença entre você acreditar e crer em Deus. Eu acredito em Deus, mas eu não ouço a sua voz, não conheço seus passos, não sinto a sua proximidade. Eu acredito em Deus, mas eu tomo as minhas decisões, sou maior de idade. Eu acredito em Deus, eu não tenho vontade de ler a sua palavra, nem fome, nem sede dela. Eu acredito em Deus, Ele lá, eu aqui. Quem crê em Deus é diferente. Eu creio em Deus, eu ouço a sua voz, eu sinto sua presença, eu ouço seus passos. Quem crê diz assim, tenho Deus, eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade dele. Quem crê diz assim, tenho Deus, eu tenho sede e fome da sua palavra. Quem crê diz assim, tenho Deus, convém que eu morra para que ele viva, porque ele é o bom pastor e eu sou ovelha. Eu creio em Deus, no Deus que morreu e deu a vida por mim. Aquele que acredita, vem para a igreja, frequenta cultos e não muda, não tem a vida transformada, é um religioso. Aquele que crê, tem intimidade, intimidade gera relacionamento. E o Espírito Santo pede para eu perguntar à igreja essa noite, você acredita ou você crê? Se você vem buscar uma mudança, se você vem procurar ser cheio de azeite, se você quer ter um relacionamento, morra. Morra para as suas vontades, para os seus desejos, para o seu pensamento, morra para si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus, íntimo de ti, te direcione. Senão a sua vida não mudará, não é o coque, não é o terno, não é o sapato, é relacionamento. Como é o nome do irmão que vinha na igreja e não vem mais? Todo culto estava aqui e de repente sumiu. Como é o nome dele? Alguém foi visitar? Alguém ligou para ele e disse, irmão, está precisando de alguma coisa? Às vezes um irmão se desvia, uma irmã, e o povo da igreja religiosa diz assim, está vendo? Nunca me enganou, enganou o pastor, eu nunca me enganou. Ninguém vai lá dizer, por quê, irmão? Eu ainda te amo, Jesus te ama, eu quero manter o relacionamento contigo. Por isso a Bíblia diz que, olhando o inferno, numa conversa com Jesus, Lázaro disse, o caboclo crente que estava no inferno, né? Em teu nome eu curei doentes, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus disse, te aparta de mim, porque eu não te conheço. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É relacionamento com Deus. Mas aí a gente não vai atrás do irmão que não vem mais. A gente se vê aqui, mas não se visita durante a semana. A gente se reúne como família aqui, mas durante a semana não se importa com o outro. E no culto a gente canta uma família, vivendo um compromisso do grande amor em Cristo. Que compromisso? Que amor? Quem está do seu lado vai morar com você no céu. E você vai olhar para a cara desse irmão e dizer assim, irmã, a eternidade toda. É melhor se dar bem agora, não é não? E aquela mulher me deu uma lição de fé. Ela tinha menos de 1,5 m e eu 1,87 m. Ela era um gigante e eu um anão. Eu caminhava olhando para o chão como uma galinha que cisca. E a alegria dela vinha do Senhor. Ela voava como águia, enxergava a curvatura da terra. Ela podia viver reclamando das rugas, da falta de móvel, da falta de alimento, mas ela escolheu viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. E ela cria no que não via, porque a fé é aquela coisa do Hebreus 11. A fé é que você acreditar naquilo que você não. Como que você chegou nessa igreja? Reclamão, murmurando, como o povo que Moisés guiou no deserto, olhando para o chão como uma galinha, meu aluguel, meu problema, minhas dívidas, ou você está olhando a curvatura da terra? Será que você tem aquela fé suficiente de crer num Deus de provisão, um Deus que fala para você, está pesado, eu carrego o jugo junto. Vinde a mim,
Vós que estáis cansados e sobrecarregados, provai de mim, porque meu jugo é suave e sou humilde de coração. Será que você acredita ou você crê? Peguei a mochila com as minhas roupas, dei para aquela senhora baiana e disse, não serve na senhora, não serve nos seus filhos, mas a senhora pode vender, trocar por alimento. Ela aceitou. E eu saí de lá, só com a camiseta, uns shorts e um tênis. Atravessei a Bahia toda andando, até chegar em Minas. Em Minas Gerais, nas montanhas de Minas, fez frio. Numa madrugada, havia uma neblina e uma garoa fina. Eu tremia de frio, muito frio nas montanhas de Minas. E eu vi um posto de gasolina no meio da neblina, e era um posto que nem existe mais. Na época chamava-se Esso. Era uma placa branca com círculo azul e a letra em vermelha, Esso. Eu falei, eu vou para o posto de gasolina tentar me aquecer. A chuva engrossou um pouquinho. Eu fui até o posto, debaixo da marquise, alta madrugada. Encostei-me ao lado da bomba de combustível, lábios azuis, dedos azuis, muita tremedeira. Peguei meu braço para tentar enfiar dentro da camisa. Quando veio o vigia do posto por trás, deu um chute nas minhas costas, gritando, pigaiada! Pá! Caí com o rosto no chão. Não conseguia respirar, porque levei um chute nas costas. Não conseguia ficar de pé. Para eu ficar de pé, era um ritual. Eu tinha que ficar de quatro, de joelho, me apanhar alguma coisa, levantar, andar com dores até que a dor passasse. E ele me agrediu. Eu não conseguia ficar de pé, então eu me arrastava. E ele me chutou a costela, o rosto, as costas, dizendo, tá tão bêbado que nem levanta. Quando eu me afastei da marquise, a chuva engrossou. Ele parou de me bater para não se molhar. Com o corpo todo sujo de terra e óleo, me arrastando no chão de um posto de gasolina, fui até o pneu de um caminhão encostado, apoiei-me nele, levantei, procurei recuperar a respiração, muito frio. Dei a volta no posto de gasolina e entrei no banheiro. Peguei todo o papel de enxugar a mão, papel higiênico, colocava dentro da camiseta para tentar me aquecer. Sentei ao lado de uma privada, de um lado parede de pedra e a porta de madeira com ferrolinho. Naquele banheiro gelado, sentado no chão, do lado de uma privada sem descarga, toda suja, eu me lembrei que todos os dias da minha vida eu tive uma cama, um colchão, um lençol, um travesseiro, um cobertor. Eu nunca disse obrigado, Deus. Nada contra você querer a melhor cama, o melhor carro, a melhor casa, mas tudo contra você não agradecer o que Deus já tem te dado. Porque para muitos não há um colchão, para muitos não há um lençol, para muitos não há nada. Seja grato. Quando for orar, comece a agradecer por tudo que você tem. E Deus lhe dará mais, para que você não seja egoísta, possa ser usado para abençoar outros. O dia amanheceu, saí daquele posto de gasolina. Caminhei muitos dias, muitas horas. Muitas coisas aconteceram. Eu escrevi um livro, chama-se Para Além daquela Viagem de Andarilho a Empresário. O livro existe fisicamente. Quem tiver interesse, depois pede ao pastor, eu posso encaminhar pelo correio. Devia ter trazido, esqueci. Eu esqueci a minha meia, foi o pastor que emprestou a meia para eu usar hoje aqui. Ele que me emprestou a meia dele. Aí, eu caminhei muitos dias, muitos quilômetros, até que eu cheguei no estado do Rio de Janeiro. E faltava 600 quilômetros para chegar em São Paulo. Eu não aguentava mais. Eu tenho 1,87 m, estava pesando 43 quilos. Na beira da estrada, caminhando, havia uma casa de prostituição. Muitas prostitutas do lado de fora, outras do lado de dentro. E havia uma prostituta em especial sentada num banco de 2 lugares. Ela falou assim para mim, vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Naquela hora eu percebi que eu não era mais o mesmo. Eu saí de Fortaleza com o nariz empinado, um menino altivo e orgulhoso. Agora uma prostituta me chamava para perto dela e eu tinha vergonha do meu mau cheiro. Eu tinha vergonha das minhas feridas. Eu tinha vergonha da minha pobreza. Eu tinha vergonha da minha situação. Mas ela insistiu, vem cá, moço, vem cá, moço. Eu fui até ela.
Sentei ao lado da prostituta e conversei com ela uns 2 minutos e ela disse, nossa, você fala muito bem, você é estudado? Eu estudei nos melhores colégios de São Paulo na minha infância, pré-adolescência. Ela falou, mas o que você está fazendo na rua, menino? Eu disse, estou indo encontrar minha mãe. E contei a história. Essa prostituta chorou, pegou um copo de café, deu para mim e disse, beba, não sai daí, você promete? Falei, prometo. Aí eu fiquei bebendo aquele café, como se fosse algo devagar, doce. Meia hora depois ela saiu lá de dentro, com o caminhoneiro abotoando o cinto. Ele falou, quem é o menino? Ele. O caminhoneiro, bora comigo para São Paulo. Eu disse, eu não tenho dinheiro para lhe pagar. O caminhoneiro, ela pagou para você. Uma prostituta deu a única coisa que ela tinha, o próprio corpo, para que eu, um desconhecido, tivesse a chance de reencontrar minha mãe. O nome disso é amor. Tem uma prostituta na família de Jesus. O nome dela é Raabe. Tem uma estrangeira na família de Jesus. O nome dela é Ruth. Tem um assassino e adúltero na família de Jesus. O nome dele é Rei Davi. Porque enquanto o mundo aponta os dedos, Jesus abre os braços. Pastor, você tem alguma nota em dinheiro aí? Qualquer valor? Alguém tem aí no bolso alguma nota em dinheiro aí? Tem aí, pastor? De qualquer valor? Queria falar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Talvez você tenha vindo a essa igreja, deve ter alguém assim, se sentindo sem valor. Mas quando eu estava falando dessa história minha com a prostituta, Deus me pediu para lembrar uma história na Bíblia para você. Um dia o rei Davi disse, alguém da casa de Saul que eu ainda posso abençoar? Disseram a Davi, tem um príncipe coxo de ambos os pés, Mefibosete, que mora no deserto de Lodebar. 20 anos o príncipe morava lá, coxo, aleijado de 2 pés. O rei Davi se lembrou dele 20 anos depois e disse, traga Mefibosete à minha presença. Quando o príncipe Mefibosete, neto de Saul, chegou na presença do rei Davi, ele disse, quem sou eu, um cão morto, para que tu te lembres de mim? Talvez você tenha vindo a essa igreja se sentindo como um cão morto. Talvez você tenha vindo aqui achando que Deus te esqueceu. Talvez você tenha vindo aqui achando que o deserto que você está passando fez com que Deus esquecesse de você. O deserto não é só um lugar sem água, sem comida, sem provisão. O deserto tem a capacidade de te roubar a identidade, de fazer você esquecer quem de fato você é. Quanto vale essa nota? Se eu amassar, quanto ela vale? Se eu jogar no chão, quanto ela vale? E se eu pisar nela, quanto ela vale? O deserto pode te amassar, te sujar, pisar em você. Mas para Deus, como essa nota, você não perde valor. Deve ter alguém assim, porque Deus colocou no meu coração para falar. Meus amados, Davi falou para Mefibosete, dê banho, Mefibosete, calça o anel real na mão dele, e de hoje em diante, Mefibosete, você vai comer da minha mesa à direita do rei. Se um homem carne e osso restituiu a um príncipe tudo que lhe fora tirado, quanto mais um Deus, que é teu pai, cujo você é filho e filha, não irá restituir na sua vida. Diga, eu creio que o meu Deus é um Deus de restituição. Quem crê, diga amém. Deus irá restituir na sua vida tudo que o Satanás roubou. Porque tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. Em nome de Jesus. Subi naquele caminhão e vim para São Paulo na boleia de um caminhão. Cheguei no Museu do Ipiranga. Era um frio em São Paulo terrível. Madrugada, um homem andava nas ruas, eu fui pedir informação, ele assustou. Eu falei, calma, calma, onde fica o Minhocão, a General Olímpio da Silveira? Ele falou, você está longe. Eu falei, você não sabe de onde é que eu venho. Aí, pedindo informações, eu cheguei no Minhocão, Rua Cardoso de Almeida, olhei e vi o prédio que a minha avó morava, que eu sabia onde ficava, não lembrava o número, mas vi o prédio. Era alta madrugada, toquei a mão na maçaneta, a porta abriu, subi 2 andares,
o segundo andar, apartamento 21. Toquei várias vezes a campainha. Minha avó acendeu a luzinha do corredor, olhou no olho mágico, me viu, mas não me reconheceu. Eu tive que falar o nome de todo mundo da família para ela saber que era eu. Ela abriu a porta. E a minha avó disse, me abraçou, me beijou, me apertou. Ela não reparou na minha sujeira. Ela não reparou na minha doença. Ela não reparou no meu mau cheiro. Ela só sabia me amar. A minha avó disse, vá ao banheiro tomar banho. E eu fui. Tirei a roupa e me vi nu pela primeira vez. Olhei meu corpo, várias feridas que eu não sabia que lá estavam. A minha pele muito amarela de gordura e preta em algumas partes de fuligem. Meu joelho grosso, pernas muito finas. Fui urinar, saiu sangue. Olhei meus dentes, eu não consegui enxergar a divisão entre eles. Era só uma crosta. E o cabelo muito enrolado, empastado. Fui ao chuveiro, liguei a água. E aquela água quente que caía em mim. Ela me aquecia até os ossos. Um sabão, um cheiro de sabonete. Água preta que escorria pelo ralo. O shampoo, aquela água preta. E eu chorava compulsivamente. Porque todos os dias da minha vida eu tive um shampoo, um sabonete e um chuveiro. Eu nunca disse, obrigado, Deus. O vô me prestou um pijama pequeno. E eu fui para a cozinha e a minha avó fez um todão quente e umas torradas com queijo e orégano, como nos melhores restaurantes hoje. Mas nunca comi, nunca vou comer nada melhor que aquilo ali, porque estava cheio de amor de vó. E Deus pede para que eu fale algo para vocês. Como estão sendo tratados os idosos na sua casa? Falou-se de família. Eu não vou ver a avó nem o vô, porque a avó não sabe que é iPhone, que é iPad, ela vê da pena. O vô, se eu for falar com ele conta a mesma história várias vezes. Você não lembra que quando você era pequeno e ele contava historinhas para você, você falava, de novo, vô. Ele repetia. Eu tenho nojo, o meu vô tem incontinência urinária, trocar fralda, mas você não lembra, ele trocou as suas sem reclamar. Nas festas de família, o vô e a avó, pega o vô e a avó, mas esquece ele num canto, sendo que eles são os pilares da família toda. Ninguém tem paciência para ouvir, mas tem paciência para o celular, tem paciência para o cliente, tem paciência para o amigo, mas não tem paciência para o vô e para a avó. Como estão sendo tratados os idosos na sua casa? Os cabeça branca, que para Deus é uma coroa. E seu pai e sua mãe? Filha, ajuda a mãe a lavar uma louça. Agora não dá, estou no Instagram. Filha, vai buscar alguma coisa para a mãe. Ô, mãe, tudo eu. Não é um pedido, é um mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Se você não honra teu pai e tua mãe, teu sacrifício não é aceito, porque você desobedece o mandamento de Deus. Saia daqui hoje, essa noite, e chegue no seu avô, na sua avó, no seu pai, na sua mãe. Se estiver na igreja, abraça, beija e diga, perdoe-me. A partir de hoje eu mudarei minha postura contigo. Minha avó colocou um colchãozinho no chão fino de espuma. Eu deitei, parecia que meu corpo não parava mais de afundar. Dormindo no chão, nas pedras, acordando cheio de formiga. E o corpo, né? No outro dia, abri os olhos. A minha mãezinha, deve estar vendo o culto. Oi, mãe. Na minha mãezinha lá no sofá olhando para mim. Eu levantei, agarrei ela, beija, abraço, nós se grudamos. E aí, a minha mãe, como é mãe, né? Menino, por que você fez isso? Você quer me matar? Aí eu contei o que aconteceu e disse, eu vim para ajudar a senhora a trabalhar, conseguir emprego e juntar a família. Aí ela me deu duas notícias. Disse que ela estava uma boa e uma ruim. Que ela tinha casado de novo. O nome do cara, do marido dela era Lineu Spalato. E a ruim é que ele não queria que eu morasse com minha mãe. Mandou eu ficar no meu vô, que nada me faltaria porque ele tinha dinheiro. Para encurtar a história, só abrindo aspas, esse homem, Lineu Spalato, perdeu todo o dinheiro. No fim da vida dele, ele morreu pagando aluguel. E quem o visitava nos últimos dias era eu. Deus exalta aquele que se humilha.
E aí eu peguei para o meu vô, recebendo essa notícia, e falei, vô, é possível ser feliz na vida? Porque eu vim do Ceará para cá para viver com a minha mãe e não posso. Meu vô disse, o que eu faço para ser feliz? Ele falou, tem um bom emprego, tem um diploma e uma mulher que te ama e você vai ser feliz. Eu falei, então vô, deixa eu morar contigo e eu vou ser feliz. E eu me matriculei no curso de datilografia e telex. Muitos aqui não sabem nem o que eu estou falando. Mas eu fiz o curso e fui procurar emprego. Datilografia, eu fui procurar emprego. Passava nos testes de português, matemática e de datilografia, mas eu reprovava no exame médico, porque eu estava muito doente, muito magro. Desmaiei várias vezes fazendo o curso, meu avô ia buscar. Até que um primo meu, Sérgio Cipolatti Rodrigues de Lima, auditor do Banco Central, estava liquidando o Banco Bandeirantes, na Rua Boa Vista, em São Paulo. O diretor do banco mandou me chamar. E ele disse para mim, Ricardo, você veio a pé do Ceará em busca da tua mãe? Eu disse, vim. Ele falou, você é valente, o que você está precisando? Eu falei, de um emprego. Ele falou, desce agora no RH. Na mesma hora, eu desci para o departamento pessoal da empresa e me mandaram para o médico, que estava no prédio. O médico me examinou do fio de cabelo ao dedão do pé, pegou um viva voz e falou com o meu primo, que era diretor do banco, doutor Sérgio. Pois não, aqui é o médico. O seu primo não tem condição de trabalhar. Ele está 20 quilos abaixo do peso, ele tem feridas que não cicatrizam, pode ser diabetes, ele tem infecção na uretra, na bexiga e no rim, e ele não tem verme não, ele tem um zoológico. Aí veio a voz do meu primo, ou você contrata ele, ou eu demito você. Assim eu fui contratado. Primeiro dia de serviço, afastado para tratamento médico. Fiquei 6 meses em tratamento médico. Voltei para trabalhar. Camisa verde, office boy, Ricardo, gravata verde, sapato Vulcabras. Dei tudo de mim. 4 meses eu fui promovido de office boy para chefe dos boys. Aí eu virei auxiliar de escritório A, auxiliar de escritório B, chefe do departamento de cobrança, gerente do banco. Eu tinha conseguido ascensão. Comecei a fazer faculdade e conheci uma mulher que me amou. Gildinha Aparecida Machado. Eu tinha tudo que Deus, que o meu avô falou, que se eu tivesse eu ia ser feliz. E adivinha? Eu não era feliz. Satanás dá as coisas de fora para tentar te mudar por dentro. Deus muda você por dentro para depois te dar as coisas de fora. É impossível ser feliz sem Deus. Meu casamento era uma desgraça, porque eu tinha muito ciúme. Muito ciúme. E aí eu tornava a vida difícil. Não tinha como conviver comigo. Quando alguma coisa acontecia boa comigo, eu falava, tá bom demais, alguma coisa vai dar errado. Isso é culpa do mundo, das maldições que a gente recebe quando é pequeno. Quando a gente é pequeno no mundo, olha as músicas. Terezinha de Jesus, abre a porta e vê quem é. É um homem pequenino que tem medo de mulher. Tem um anão gay na porta da Terezinha e quer que o bebê dorme. Bicho, papão, sai de cima do telhado, deixa o bebê dormir. Como é que o bebê dorme sossegado com um demônio na telha? Tem a pior, que a pessoa ainda canta pulando. Canta com a vovó, serra, serra, serrador, serra o papo do vovô, devora o velho. Palavras de maldição na vida da gente. Mas você ri, só que aqui você canta louvor e lá fora você ouve o quê? Lá fora você se amaldiçoa. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Você está se amaldiçoando. Mas aqui você canta, tocou-me. Você não pode servir a 2 senhores. Aqui, Hosana nas alturas. Eu nem nunca, faz tantos anos que eu não vejo novela, que a última que eu lembro é Salve Jorge, não sei. Aí, lá aqui é Hosana, Senhor. Lá em casa liga a novela Saravá Ogum, Salve Jorge. A quem você serve? Seu coração é dividido, sua casa é dividida, não vai prosperar. Você é ungido, você é separado, você é sal. Se o sal perder o sabor, vai ser lançado fora. Você tem o fogo do Espírito Santo, a lamparina a gente põe em cima, não embaixo da cama. E não tem mais tempo. Jesus está voltando. Em alguns anos aí,
Não dá mais para você ficar com meia lâmpada com azeite. Vai largando as coisas do mundo. Vai se desfazendo delas. Vai voltando-se para Jesus. Vai ouvir a palavra, que a fé vem do muito ouvir a palavra. Vai ler, meditar, se dedicar, se envolver com o Espírito Santo. Para que você resista ao que virá. Porque está escrito, a tribulação está vindo. Vê um pastorzinho, cheio de profetada, o crente que não lê a Bíblia vai. Se uma pequena criança de 14 anos engana multidões, o que você acha que Satanás, o anticristo, vai fazer? Se uma criança de 14 anos engana multidões, quando você estiver diante do anticristo, quantos cristãos serão levados? A Bíblia diz que ele veio para enganar até os... E pastor, como é que eu saberei? Depende do seu grau de intimidade com Deus. Jesus foi ao deserto e quando Satanás atentou, ele usou a palavra. O quanto da palavra você tem no seu coração? A boca fala do que o coração está cheio. Quanto da palavra você tem no coração? Qual é o teu grau de conhecimento de Jesus? Qual é o teu grau de envolvimento com o Espírito Santo? Qual é o teu grau de conhecimento com a palavra? Porque o blasfemo, o anticristo está aí, já vivo. Ele vai se apresentar. Se você não tiver firmado na rocha, você vai embora com ele. Porque um menino de 14 anos faz isso. Imagina o anticristo. E não se engane, ele fará milagres, diabo faz milagre, fará milagres e maravilhas para enganar até aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. E aí meu casamento acabou, e para encurtar a história, 4 anos de casado, fui para a cidade de São Miguel Arcanjo com meu sogro na noite de Natal, recebo um telefonema de lá, que o meu irmão, que ficou no Ceará, Marcelo Lima Braga, se enforcou. Meu irmão se matou com 21 anos. Voltei para casa, terminei o casamento. E fui morar de favor na casa de um amigo, Marcelo Braulio, em São Paulo. Porque perdi o emprego, perdi a mulher, perdi a saúde mental. Trocava a noite pelo dia, era a noite bebendo, dia dormindo, até o dinheiro acabar. Comecei a namorar uma estudante de medicina na época que eu frequentava um centro espírita na Alameda Loefregan, lá na Vila Mariana, Centro Alto de Souza, e conheci uma moça lá, Mariana Melilo Sauer, que hoje é uma médica infectologista muito famosa, minha namorada na época. Bêbado! No bar chamado Café Piu Piu no Bexiga. 2 anos depois da morte do meu irmão, a Mariana vem no meu ouvido e diz, seu pai morreu. Naquele bar, eu levantei um brinde e disse, vamos brindar! O pessoal da mesa, a quê? Eu falei, a morte de um desgraçado. E a minha única coisa que eu tinha no coração, ele morreu, mas não fui eu que matou. Esse é meu desgosto. Alguém na mesa disse, eu vou para Campinas, porque eu vou prestar vestibular na Unicamp. Eu falei, dá tempo de se inscrever? Falou, dá. Eu morava de favor, me inscrevi no vestibular e passei. Passei no curso de Biologia na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e fui morar lá. Lá eu morava na moradia de estudante, não pagava nada, comia no bandejão da universidade, não pagava nada. E estudava biologia. E, de repente, eu precisava de um emprego. Ganhava uma bolsa auxílio, mas eu precisava de um emprego. Olhei ali na parede e estava escrito, precisa de professor assistente no COC. E eu fui lá, fiz o teste e passei. E virei professor assistente de um cursinho pré-vestibular. Os alunos me apelidaram de Cepacol, porque tem aquele boneco do Cepacol queixudo da propaganda. Outros me chamavam de Buzz Lightyear do Toy Story. E eu virei um professor de cursinho. E eu parece, eu sei. Aí eu virei um professor de cursinho e dava aula. Meus amados, em 2 anos eu ganhei muito dinheiro. Era em torno de 20 mil por mês, aluguei casa, comprei um Cadete branco, 0 quilômetro, e saía com tudo que é aluna que vocês podem imaginar. Quem olhava para mim falava, esse é o cara, ele tem um monte de mulher bonita, ele tem carro, ele tem casa com piscina, mas eles não sabiam que para levantar de manhã, eu virava uma latinha de cerveja às 6 horas da manhã para acordar. Eles não sabiam que eu tomava banho às 6h30, ia para a escola às 7 horas, que a aula começava às 7h30. Antes de dar aula, eu tomava outra latinha. Eles não sabiam que às 9h40 da manhã
eu ia lá e tomava mais 2 latinhas. Eles não sabiam que ao meio-dia, no intervalo das aulas, eu virava uma garrafa de cerveja e almoçava. Eles não sabiam que às 2h50 da tarde, no intervalo, eu tomava mais 2 latinhas, e que às 3h40 mais 2, e quando eu saía do cursinho às 6 para jantar, bebia mais 2 garrafas de cerveja, e às 7h20 da noite, mais 2 latinhas, e quando eu saía 10h30 da noite do cursinho, eu ia com alguma aluna para algum motel beber meio litro de uísque. Eu sei de onde Deus me tirou. De uma poça de vômito no travesseiro. De muitas manhãs acordei com o rosto no vômito. Ele me tirou do monturo, do vômito. Me colocou de pé. Eu não tinha força para viver. Eu era movido ao álcool. Quem olha, quem está na igreja e admira quem está no mundo, olha lá, ele prospera, tem carro, tem cara. Você não sabe como é o interior daquela pessoa, nem o que ela faz para manter aquele sorriso. É falso! Não existe alegria genuína em nada que o mundo oferece. Não existe alegria. Salomão descobriu isso. O homem mais sábio que existiu. Eu dei a minha carne tudo o que eu quis. Todos os prazeres eu realizei. Mulheres, riqueza, jantares. E ele chegou a qual conclusão? É correr atrás do vento. Ele chegou a adorar deuses pagãos por causa de suas esposas. E morreu em apostasia. O homem mais sábio alimentou sua carne e não teve felicidade, porque a carne não tem fim, o apetite dela não cessa. Não tem jeito de você nutrir a sua carne, ela não vai se sentir satisfeita. Um abismo chama outro abismo, um pecado outro pecado. Ela não se sente, ela quer destruir você, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. As obras da carne e do espírito são avessas, são contrárias. A sua alma está no meio. Se você alimentar o espírito, a sua alma, ela vai ficar espiritual. Se você alimentar a carne, ela vai ficar carnal. Salomão alimentou a carne e no final da sua vida, um homem riquíssimo, sábio, um homem que viveu todos os prazeres dessa terra, chegou à seguinte conclusão: é correr atrás do vento. Não seja como Asaf, que no Salmo 123 disse: eu faço tudo certinho, por que eu não prospero? Meus amados, algo de Deus agora para vocês. Entenda, quando um aluno meu me perguntava: pastor, como professor de biologia, o que é a vida? Eu dizia: a vida é um intervalo entre o nascimento e a morte. Ela passa rápido, é só um intervalo. Meus amados, só que esse intervalo vai decidir a vida eterna. Tudo que acontecer no intervalo passa. As coisas boas passarão, as coisas más passarão, mas a eternidade não passa. Não perca a eternidade por causa do intervalo. Dinheiro vai embora, saúde também, coisas boas e más, elas passam. Não dê importância demais às coisas que você sente, porque é só um sentimento. Eu ajudei as pessoas que perderam tudo no Rio Grande, mostrei aos pastores, da noite para o dia se foi tudo. Só restou a fé e a roupa do corpo. O que você tem dentro de você quando forem os anéis e só sobrarem os dedos? Porque haverá um dia que você não vai poder comprar nem vender. Porque o sistema desse mundo é do mundo, não é de Jesus. E para terminar, passei na Unicamp, bêbado, em cima de uma caixa cheia de cerveja. E agora eu chego ao fim. Numa mesa cheia de médicos e biólogos. Eu bebendo para viver. Bebendo de dia e de noite. Aquela vazio no peito, aquela depressão, aquele estado horrível. Passa uma crente, Helene Peters, filha do pastor e físico Hans Peters e da pastora Miriam Peters, a quem eu mando um beijo, funcionária pública. Essa Helene, ela veio do encontro com Deus. Ela estava cheia do Espírito Santo, é uma mulher que jejuava, que orava. Ela passou na mesa, eu bêbado, olhei para ela, o meu olhar cruzou com o dela e me impactou. Eu vi algo diferente, eu vi um brilho, um entorno, parecia que ela não pisava no chão, mas andava em nuvens. Aí eu falei: quem é ela? A Helene. Eu falei: mas ela faz biologia? Faz. Mas como é que eu nunca vejo ela em balada nenhuma? Fizeram a cara de nojo, ela é crente. Eu falei: tipo pessoa evangélica? É. Eu falei: como que uma pessoa estudada pode ser evangélica? Não tem cabimento.
Eu li a Bíblia 2 vezes, acreditar que o mar se abre, que o machado flutua, que o sujeito fica 3 dias dentro de um peixe e que o sol parou no céu porque alguém pediu, é coisa de doido. Aí eu falei, vou falar com ela. E eu fui em direção a Helene. Eu cheio de cerveja, ela cheia de Espírito Santo. Adivinha quem ganhou? E no caminho eu fui pensando, eu estudei Heráclito, Aristóteles, Platão, Dionísio, Weber, eu estudei Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, eu estudei Freud, eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Aí cheguei nela e falei, Helene, vem cá. Tudo bem? Tudo bem, seu Pacol? Beleza. Helene, você é crente? Ela deu 3 pulinhos e falou, graças a Deus. Eu não falei nada, mas pensei comigo, crente e louca. Helene, vamos falar de Deus da Bíblia? Ela falou, vamos não, você tá. Quando você estiver bom, a gente conversa. Passou uma semana. Ela não saía da minha mente. Na outra semana encontrei com ela, Helene, vamos falar de Deus? Ela falou, não, você não está bom, quando você estiver bom, a gente conversa. Eu falei, filho, eu bebo todo dia, quando é que nós vamos conversar? Ela falou, Deus está preparando um momento. Meus amados, passou mais uma semana. Sábado de manhã, em Barão Geraldo, deu fome. Passei num restaurante e não havia bebido nada. 11 horas da manhã não tinha ninguém no restaurante. Entrei e estava a Helene lá. Quando ela me viu, ela fez aquela cara, não, o mala. E eu fui. Falei, Helene... Porque mulher é assim, né? A mulher fica sorrindo para você e fica pensando, é mala, é mala, é mala. Ela não fala nada, mas fica na cabeça, é mala, é mala. Aí eu cheguei para ela e falei, Helene, vamos falar de Deus? Gente, com uma autoridade que não vinha dela. Ela pegou o garfo, bateu na mesa, pá! Ricardo, chamou pelo nome, você quer conhecer Jesus? Eu falei, o da cruz? O mundo inteiro conhece? Ela falou, não, teu Deus está morto, o meu vive. Você quer ir na igreja comigo domingo que vem? Eu pensei comigo. Já fui ser de Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Hare Krishna, igreja evangélica? É mole. Eu vou. Eu não sabia. Ela ligou para a mãe, a pastora Mina Peters. As duas vieram, a Mina Peters veio para Campinas. Helene e mãe oraram e jejuaram pela minha vida 1 semana, sem eu saber. No domingo eu peguei a moto, fui buscar a Helene, porque eu pensei, ela é bonita, eu vou de moto que vai agarrandinho. Mas cheguei lá, encontrei a mãe dela veio correndo, me abraçou e disse no meu ouvido, Jesus te ama e eu também. E eu pensei, essa loucura é de família. Eu falei, não dá para a gente ir de moto, que nós estamos em 3, você vai. Quando eu vi, eu estava no ônibus, quando eu vi, eu cheguei na igreja, e era o pastor Alexandre Perucci, e a pastora Miriam Perucci, e o povo falando em línguas, orocorosorô, yassurianta, lamassurianta, lacaraçaraia, e eu pensando, que povo doido. Olhei para o lado para pedir explicação para a Helene, a Helene assim. Olhei para o outro lado procurando a mãe da Helene atrás de mim assim. De repente tocou um louvor, e o louvor dizia, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando a tua face. Quando eu olhei ali, buscando a tua face, eu senti um toque físico aqui. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Eu senti aquele toque. Eu comecei a tremer por dentro, não por fora. Meus órgãos tremiam. Eu comecei a sentir uma vontade de chorar, mas era um choro normal. Era um choro que vinha do fundo da minha alma. Numa igreja que eu não conhecia ninguém, só as duas, eu saí correndo, atirei a cara no púlpito, no chão. A pastora Márcia Perucci falou, para o culto, e parou tudo. Pegou um vidro de azeite e disse, o Espírito Santo de Deus está me dizendo que eu estou consagrando um adorador. E ela jogou o azeite em mim. O chão que era duro ficou macio. O chão que era frio ficou quente. Eu assumi a posição fetal. E eu chorava. Mas aquele choro me curou. Eu chorei a morte do meu irmão. Eu chorei a miséria das ruas. Eu chorei o fim do meu casamento. Eu chorei o ódio do meu pai. E à medida que eu chorava, eu sarava. Eu estava sendo curado. Eu levantei daquele chão. O peso do mundo não estava mais sobre mim. Não estava mais.
Eu entrei no ônibus cheio de azeite, com a Bíblia na mão, e ela fazia sentido para mim. Ela tinha sentido para mim. No ônibus eu perguntava, pastor, agora eu sou crente? Ela disse, eu falei, como é que eu faço para ser mais crente? Eu nunca senti isso. É uma alegria, eu não sei explicar. Passei a noite lendo a Bíblia, não consegui dormir, e de repente, tudo que estava escrito fez sentido para mim. A palavra revelada pelo Espírito. No outro dia eu fui dar aula, 7 horas da manhã, eu entrei na sala de aula com 300 alunos, cheio de uma paz que eu nunca havia experimentado, depois de tanta luta. Botei a Bíblia e o livro de biologia do lado, ninguém entendeu nada. Falei para os alunos, Gênesis capítulo 1. No começo a terra era vazia e sem forma, havia trevas no fundo do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia, no começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos, unida por um centro de gravidade, vazia, dividida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis, e a água subiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim, de tudo que o vulcão cospe, 10% é vapor da água. A Bíblia está certa. Gênesis, e Deus criou as ervas do campo e os animais, seres vivos. Biologia, quem faz fotossíntese, as ervas do campo, sustentam todos que respiram e fermentam. A Bíblia está certa. Gênesis, e Deus pegou o barro, do barro moldou o homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem se fez alma vivente. Biologia, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia na sala de aula e disse para 300 alunos, se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender, porque Cristo vive! Ele vive! Cristo vive! 300 alunos oraram comigo naquela manhã. E hoje, quando eu leio a Bíblia, eu enxergo filosofia, religião, ciência e arte. A ciência comprova, a religião crê, a filosofia questiona e a arte expressa. 4 linhas do pensamento humano em busca de uma verdade, a saber, Jesus. Eu sou, ninguém mais é. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Hoje a minha mãe tem 85 anos, nós estamos juntos. Um cuida do outro, ela me xinga bastante. Nos amamos, minha irmã é crente, a filha da minha irmã é crente, o filho do meu irmão é crente, e eu e minha casa servimos ao Senhor, e por isso nós somos alegres. Eu quero encerrar a pregação fazendo um apelo, mas antes eu queria que você colocasse a mão no seu coração, de olhos fechados, cante esse louvor como uma oração. Diga assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. Ensina-me. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Deus, dá-me um novo. Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero entregar os corações dessa igreja diante de Ti. Transforma todos os corações num coração de carne. Se há algum pedaço duro, quebranta, meu Deus. Se ainda há alguma ferida aberta, sara, meu Deus. Se ainda há alguma palavra maldita guardada aí dentro, retira, meu Deus. Se ainda há alguma mágoa, um ressentimento, uma raiva, um ódio, Pai, tira com a Tua mão poderosa agora, meu Deus. Toma esse coração nas Tuas mãos, Deus poderoso. Deus poderoso, só o Senhor pode esquadrinhar o coração da gente, o coração humano, o coração dos Teus filhos. Envia Teu Espírito Santo, esquadrinha esse coração, conserta, sara, Senhor, toda palavra maldita, todo ato que te magoou, que te feriu, tudo que foi feito contra você, que te marcou, agora em nome de Jesus você está sendo curado, curada. Deus é poderoso, Deus é médico, Deus cura, Deus sara, Deus restaura. E se Satanás plantou alguma coisa na tua vida, eu queimo e cancelo agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há alguém aqui essa noite nessa igreja que ainda não é crente, que entrou aqui pela primeira vez e que nunca ouviu falar de Jesus? Levanta a mão no seu lugar que eu quero orar por você. Há alguém aqui? Vocês dois? Vai lá, mais um. Mais alguém? Ali, mais um. É bastante. Meus queridos que levantaram a mão, vem até aqui que eu quero orar por vocês. Quem levantou a mão, vem aqui, eu quero orar por vocês. Há mais alguém que deseja conhecer Jesus, que entrou aqui pela primeira vez? Vem aqui essa noite, vem aqui, pode vir. Fica aqui de frente para mim, de costa para o povo. Eu quero conversar aqui, ó. Vira para mim, querido. Quero conversar com vocês primeiro. Pode virar de frente. Vem até mim. Tudo bem? Boa noite, a paz, querida. A paz, guerreiro. Tudo bem? Tudo bem, guerreiro? Meus amados, pode olhar aqui, como é seu nome? Gustavo. Gente, vocês vieram aqui ouvir falar de Deus. O Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que muda a vida da gente. E receber vocês aqui é o maior presente que essa igreja pode ter. Porque como vocês um dia vieram, nós também viemos. Eu vim quebrado, não tinha nada aqui em mim que merecesse o amor de Deus. Nós viemos aqui endividados, quebrados, doentes na alma e no corpo. Muitos de nós foram restaurados aqui pelo poder do Espírito Santo. E Deus não arromba portas, Ele pede para entrar. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se eu bater na porta e você abrir o coração e me convidar para entrar, eu entro na sua casa e serei contigo. Então a pergunta que eu faço para vocês essa noite é: vocês aceitam receber Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Sim ou não? Amém. Sim. Sim. Com toda certeza. Sim. Glória a Deus! Glória a Deus! Vira para a igreja aqui que eu quero falar com vocês. Aqui é a sua família. Vocês, ao aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome passa a ser escrito com sangue derramado na cruz, num livro chamado Livro da Vida. A partir de agora, porque você convidou ele para entrar, ele vai mudar você por dentro, suas vontades, seu jeito de ver o mundo, as suas necessidades ele vai ouvir diferente. Só que você não está sozinho. Existe uma família, existe um pastor, existe uma pastora. E eu quero orar por vocês. Fecha seus olhos, baixa a cabeça, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa noite nesse lugar eu quero entregar essas vidas a Ti, Senhor. De própria boca e com o coração aberto, eles te convidaram para entrar em sua casa. E agora eu digo a Satanás: você perdeu, você não tem mais essas vidas, porque elas foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Todo o mal que Satanás infligiu a vocês está cancelado, queimado e quebrado agora, na autoridade do nome de Jesus. Vocês são revestidos pelo sangue do Cordeiro, tem o nome escrito no livro da vida, e de hoje em diante vocês são chamados de filhos de Deus.
Agora vocês podem voltar para o seu lugar. Igreja, quando eles passarem, eles vão ganhar uma Bíblia do pastor. E quando passarem, abraço. Peraí, tem uma Bíblia aqui para você. Vocês vão ganhar um presente nosso. Aqui é de meninas. Você vai ganhar também uma. Deixa eu explicar o que é que vai acontecer. Vocês vão deixar esse livro fechado hoje, amanhã. Depois que vocês acordarem, tomar café, vocês vão abrir ele. Vão pegar uma caneta e vão escrever que no dia 4 de maio de 2025, eu entreguei minha vida a Jesus. E vão escrever nesse livro. E todo dia você vai ler um capítulo da Bíblia. Começa pelo livro de João. Mesmo que você não entenda o que está lendo no início, continue lendo. O seu espírito lá dentro vai estar sendo alimentado como uma criancinha pequenininha que vai crescendo e vai tendo entendimento. A igreja quer lhe ajudar a continuar na graça e no conhecimento, explicando passagens um pouco mais difíceis, para que você compreenda o que Jesus quer para a sua vida. Qual é o seu propósito de existência? Para que você foi feito? De onde você veio, para onde você vai? E esse processo só vai terminar no dia que a gente partir dessa terra. E todo dia o Senhor vai limpando a nossa alma, limpando o nosso espírito. E a palavra, ela é uma água que brota de uma fonte inesgotável. E esta fonte nos mata a sede, e nos limpa, e nos capacita para ser filhos de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Pode sentar. Pode voltar. O pessoal vai pegar seus dados. Tira uma foto da gente, depois vai enviar para Ninho, que nem envia para nossa família, que nós está aceitando. Certo. Você só aguarda aí no final para a gente tirar a foto? Deixa eu terminar só para você. Aí, igreja de pé, eu vou encerrar. Hoje o céu está em festa, tá ou não está? Tá ou não está? Satanás perdeu. Glória a Deus. Levanta a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tenha muita misericórdia de ti. E que te dê a paz. Palmas para Jesus. Amém. É lindo ver o que Deus faz, né? Como vasos de barro na mão do oleiro, né? Temos ainda alguns avisos para dar. Tem algumas pessoas que eu queria apresentar. Deixa eu me consultar aqui minhas anotações. Meu irmão, eu lhe garanto que só na igreja você vive o que você vive. Você não vive isso na escola, no trabalho, você não vive isso na universidade, você não vive isso em lugar nenhum. O seu espírito só recebe alimento onde tem alimento do alto. O pão vivo que desceu do céu. Eu queria chamar... Valéria, tá aí? Chega aqui, Valéria. E Vanessa de Jesus. Não estou vendo Vanessa aqui. Será que ela está lá atrás? Tem pessoal que... Amém. Nossa irmã Valéria, muitos conhecem, ou a maioria conhece, né? Está pedindo para congregar conosco. Vem da PIBS. O que é que a igreja pode falar para ela? Em nome de Jesus. Deus lhe abençoe, amém. Que você seja uma bênção aqui e abençoe, né, a comunidade. Amém. Deus lhe abençoe. Pode sentar, valeu.
Consegue colocar aí os avisos? Certificado de? Quem se batizou no último batismo, procura Jobat aqui. Pode ser com você? Tá? Se você que se batizou, que está certificado, está pronto, procure ele aqui. Você que quer se batizar, hoje abre a inscrição para o segundo momento de batismo de 2025. Você fica no final do culto, me dá o nome, me dá o telefone para a gente marcar o início. Vou começar a avisar hoje, mais 2 ou 3 semanas, até a gente fechar a segunda turma de 2025. Teremos cantina. Quando você sair daqui, pode passar aqui no fundo para você abençoar a cantina e sair também abençoado. Hoje é o Dia Batista de Ação Social, né? Falamos aqui de manhã. É um dia em que a igreja reconhece que isso é um ministério dado por Deus, que livra do sofrimento, da fome, da necessidade urgente. A igreja tem que se envolver com isso. Mesmo que seja uma gota d'água, a gente não resolve o problema da cidade, nem do país, mas faz o que Deus mandou que a gente fizesse. E se você quer se envolver, procure o Ministério de Ação Social, o Diácono Luiz, Rose, Larissa e Josi. Teremos uma roda de conversa para solteiros, divorciados, viúvos acima de 30 anos, no dia 10, às 19 horas, com a Michele, está palestrando, Ministério Únicos. Acima de 60 anos, outro Ministério da Melhor Idade, terá sua reunião no dia 24 de maio, às 16 horas. Se você conhece alguém que está nessa faixa, que não pode se locomover, procura a Larissa. Larissa vai providenciar transporte para idosos que estejam impossibilitados. Bom, está chegando aí nosso aniversário, já falei sobre isso. Queremos fazer já uma reunião com voluntários que vão trabalhar na organização, tanto da distribuição do bolo como da recepção de visitantes. Quinta-feira, às 19h30, eu vou fazer uma reunião. Já convidei o pessoal aqui das boas-vindas, mas vai ser além das boas-vindas. Então, se você quer ser voluntário para trabalhar na estrutura da organização deste evento, que vai ser aí na praça, aí na rua, na frente da igreja, 19h30 aqui na igreja, quinta-feira agora, venha para a gente receber treinamento e instrução do que vão fazer. Continuar a campanha, já estamos quase no finalzinho, já estamos quase atingindo a meta para comprar as telhas da varanda. É mais uma etapa entre muitas etapas de uma construção de 1.000 metros quadrados. Então, se você quer fazer uma doação de uma telha, R$3. Se você quer 2 telhas, R$6. Se você pode doar 10 telhas, 20 telhas, a quantidade que você entender. Amanhã tem um projeto da sopa, aqui, produzido aqui, distribuído na praça às 18 horas. Os PGMs aí, escolha um bairro desse, procure a Elisângela, que ele diz quem é o responsável, para que você possa fazer parte também de um PGM. E o nosso centro de formação está aí com algumas polpas. Nós estamos com 2 obras lá. Uma já está com 98% pronta, que é a fábrica de despolpar, de fazer polpas lá no centro. Só está faltando agora o revestimento externo e janela. Quando estiver pronto, a gente vai marcar um culto de ação de graças, a Nova Aliança e a Monte Oreb, e aí nós vamos avisar, provavelmente um sábado à tarde, para a gente agradecer a Deus por esse. Não é o centro que vai receber alunos, é a fábrica de polpas do centro, né, que está bem adiantada, já está quase no finalzinho, mas aí a gente vai avisar a data. Se você precisa de carona, procura Renato Inice. Se você tem carona para oferecer, procura Renato Inice também. Amém? Então, lembrando, se você quer se batizar, fica no final para que a gente possa conversar, pegar os dados. Vamos encerrar? Jobat? Sim, Jobat está lembrando aqui que sexta-feira que vem, primeira convocação às 19 horas, segunda às 19h30, teremos a Assembleia Ordinária do mês da primeira Assembleia desse ano, né, de 2025. Segunda já, né? A ordinária. Então, isso é para quem é membro da igreja, somente para quem é membro. É a única atividade que é exclusiva de membros, é a Assembleia Administrativa, às 19 horas aqui, na sexta-feira. Amado Deus, graça te damos, Senhor.
Obrigado pela vida do teu filho Ricardo, porque podemos ver nessa história toda a tua mão, Senhor, o guardando e dirigindo nos momentos ruins, nos péssimos e na vitória, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor não nos esquece, mesmo quando nós esquecemos do Senhor. Obrigado pelo resgate, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo avivamento que o Senhor trouxe, pelo amor que o Senhor encheu o nosso coração, Senhor. Quando nós vemos, Senhor Deus, que ainda existe esperança para este mundo caído, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor fala, porque o Senhor age, o Senhor resgata e tira pessoas de aonde elas estiverem. Muito obrigado, Deus, por cada momento que vivemos aqui neste dia, em nome de Jesus. Abençoe o pastor Ricardo no seu retorno, que ele faça uma viagem em segurança, volte ao conforto do seu lar, da sua família, Senhor Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém e amém. Glória a Deus. Abençoe o seu irmão aí com uma palavra de bênção para essa semana. Que ele saia daqui energizado por você.